pessoal, meu nome é Eulália, sou professora de espanhol. Na nossa aula de hoje eu vou dar algumas dicas sobre estratégias de leitura. Estratégias de leitura são algumas técnicas que auxiliam no entendimento e na leitura do texto, para que a gente possa fazer uma leitura mais rápida e absorver mais informações. No caso do espanhol e das provas de vestibular e Enem, as estratégias de leitura elas vão auxiliar a gente a compreender o texto para poder assinalar a alternativa correta. Como a primeira estratégia é a predição, que é o primeiro passo ao se iniciar a leitura. A predição consiste em estabelecer previsões acerca do texto. Então, nessa etapa é muito importante a gente observar o título, os subtítulos, gráfico, tabelas, imagens, tudo que dialoga com o texto escrito. E também nessa etapa é importante a gente observar a fonte do texto, porque muitas vezes a gente vê aonde o texto é publicado pode nos dar muitas informações sobre o estilo dele e o objetivo do texto, tudo isso para auxiliar na interpretação. Também é nessa etapa que a gente pode contar com os cognatos, que no espanhol muitas palavras parecem com o português, então nessas palavras a gente já pode saber o significado. Porém, aí os cognatos eles são essas palavras de origem greco-latina, que são muito parecidos tanto na forma escrita quanto no significado. Porém, por outro lado, também existem os falsos cognatos. Assim como os cognatos, eles são muito parecidos na forma escrita, mas eles têm diferença de significado. Muitas vezes não significam nenhuma relação com o português. Que, por exemplo, borracha significa pessoa bêbada. Beca significa bolsa de estudos. Esquisito, no espanhol é requintado. E jugo, no espanhol é suco. A próxima etapa é a inferência, na qual a gente infere informações a partir do texto, que a gente não precisa, isso em qualquer língua, em qualquer leitura, querer entender o significado de cada palavra. No caso da língua estrangeira e do espanhol, a gente não precisa traduzir cada palavra. A gente pode tentar inferir mesmo o significado delas por causa do contexto, por causa das outras palavras que estão ao lado. Então, o mais importante na inferência é o contexto. Para ajudar também no contexto, existem algumas perguntas que a gente pode fazer para o texto na hora que está lendo, que vão auxiliar a gente organizando o que a gente está lendo. Aí a gente pode perguntar, do que se trata? Qual a possível relação com o título? Quais as pessoas envolvidas? Qual a época retratada? Se a gente já conseguir tirar essas informações, mesmo sem ler o texto inteiro, a gente já pode ir ajuntando para entender o seu sentido global. Aí depois tem a seleção. Já feitas essas duas etapas, na seleção a gente vai selecionar o que é mais relevante. Então, nessa etapa, a gente também tem que prestar atenção nas palavras repetidas, palavras-chave, que muitas vezes elas vão estar em torno do tema central. E muitas vezes essas palavras elas podem estar até no título ou no enunciado das questões. É muito importante em todas essas etapas a gente ter o conhecimento prévio sobre o assunto. No caso das questões, a gente não tem como saber o que será cobrado, qual texto que vai ter lá na hora da prova. Então é importante que o aluno tenha conhecimento de mundo, esteja sempre lendo notícias, atualidades e as matérias mesmo da escola. Também é muito importante o raciocínio lógico, porque muitas questões, muitos textos já vão dar pistas da resposta. Às vezes um texto com duas perguntas, numa pergunta já dá a dica para responder a outra ou já dá uma dica para entender melhor o texto. Aí com essas três etapas, elas vão levar a gente a uma conclusão lógica, que vai ser a retomada de tudo que a gente viu. Então é hora da gente pensar nas hipóteses, aí a gente vai verificar se elas estão corretas ou não. Tudo isso com o objetivo de compreender e interpretar o texto. Por hoje é isso, espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada pela atenção. Hasta luego!